Bom, vamos começar então a nossa introdução a turbinas eólicas. De onde vem o conceito de turbinas eólicas? Na verdade, ele vem de muito tempo atrás. Ele é inspirado nos moinhos de vento. E os moinhos de vento foram uma solução muito interessante de se aproveitar a força do vento há séculos atrás, basicamente para duas funções: moer grãos e bombear água. O povo mais famoso por ter utilizado moinhos de vento são os holandeses. Os moinhos holandeses, como esse que está na foto, são muito famosos, né? Acho que todo mundo já viu uma imagem dessa quando se refere a moinhos de vento. Acontece que os primeiros registros de moinhos de vento datam do século IX, e um dos mais antigos moinhos de vento existentes até hoje são esses da foto aí, que estão localizados no Irã. Eles são moinhos de vento com eixo vertical, né? A gente está vendo aqui, ó, um eixo vertical. E como é que ele funciona? Né? Essa aqui é uma vista de cima, então ele tem um anteparo aqui, o vento entra por aqui e gira essas paletas. Essas paletas estão conectadas a um eixo, esse eixo está conectado a um moinho. Então, e é assim que ele fazia o seu papel de moer os grãos, aproveitando a força do vento. Então, é uma solução muito antiga. A gente já conhece as potencialidades da utilização do vento há séculos. Bom, e o aproveitamento do vento, né? Para o melhor aproveitamento do vento, você tem uma série de soluções diferentes. Você tem turbinas de 2 pás, né? Turbinas de 3 pás, que é o que a gente vai estar vendo mais para frente, são as turbinas mais comuns, por exemplo, como essa aqui dessa foto. Os famosos cataventos, a gente conhece isso aqui, também é uma imagem muito conhecida. Os moinhos holandeses e também turbinas verticais. Você tem equipamentos de eixo vertical similares àqueles que eu mostrei da antiguidade, que continuam utilizando o mesmo princípio. Agora, nesse caso aqui, utiliza uma configuração de pás muito mais aerodinâmica. Você tem outras considerações a serem feitas aqui, mas é uma solução conhecida, e você tem diversas formas diferentes de aproveitar o vento, seja para geração de energia elétrica, seja para para a realização de trabalho mecânico, bombeamento de água, moer grãos, etc. Bom, e eu queria entrar agora nos termos básicos. Como a gente está falando de um assunto que é muito novo, né, e todo mundo está falando sobre isso, eu queria trazer as primeiras ideias dos termos mais básicos, para quando estiver lendo algum material técnico, escutando algum profissional que está atuando na área falar, já fazer essa correlação rápida de quando ele usa o termo técnico do que é exatamente. O primeiro de todos é o rotor. O rotor é esse conjunto das pás, é o conjunto giratório, e é onde a gente capta a energia do vento e transforma em movimento. Esse é o rotor. O que sustenta o rotor e a turbina é chamado de torre. No rotor tem a pá, e a turbina ela tem uma fundação, né? Nesse caso, uma turbina em terra, uma turbina onshore, a fundação fica para baixo da terra. Nas turbinas eólicas offshore, não é propriamente uma fundação, mas a gente pode fazer uma comparação
É similar, mas é uma estrutura flutuante. Ou uma estrutura também que fica no solo marinho, dependendo da profundidade da lâmina d'água. Então a gente vai falar sobre isso logo mais à frente. Numa visão mais de perto da turbina, a gente vai ver aqui a pá. Nessa figura são 3 pás, uma turbina com 3 pás. Essa peça central, onde as pás são conectadas, é uma peça muito importante, é chamada de cubo. E o nome diferente, que é o nacelle. A nacelle nada mais é do que essa estrutura que engloba a turbina, né, e faz a conexão. Ela suporta o rotor e ela é suportada pela torre. Então, o nacelle ele é o elemento integrador das partes rotativas aí da turbina. Bom, e para as turbinas offshore? As turbinas offshore a gente pode dividir em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo de flutuantes, que é esse aqui apresentado à esquerda dessa imagem. E no grupo de flutuantes, nós temos a spar, que é uma estrutura flutuante normalmente cilíndrica, ancorada no fundo do mar. Nós temos uma estrutura também chamada de semi-submersível, que aí já são 3 colunas, às vezes 4 colunas, ou outras configurações, também ancoradas no fundo do mar, ou o que a gente chama de TLP, que é a sigla para Tension Leg Platform. É uma plataforma que parece a semi-submersível, e o pessoal que conhece e atua mais na área naval tem mais familiaridade com esses termos de flutuantes, porque eles são muito similares a plataformas de petróleo, tá? Então, a TLP, o Tension Leg Platform, ela tem uma característica especial que, ao contrário de ser ancorada com linhas que fazem essa curva aqui que a gente chama de catenária, ela é ancorada por tendões. Então é um tendão de aço. Então ela fica permanentemente, esse tendão fica permanentemente pressionado, né? Fica esticado, e isso faz com que reduza muito os movimentos da plataforma, o que é interessante para a operação de uma turbina eólica. Bom, o outro conjunto que a gente pode separar as turbinas offshore é o conjunto de turbinas offshore fixas, em que elas estão numa lâmina d'água em que não precisa ter uma estrutura flutuante para que elas estejam no mar. A primeira delas aqui é a jaqueta, que é uma estrutura de aço que vai até o leito marinho. Uma estrutura um pouco menor é essa aqui, que ela é similar a uma jaqueta, mas ela é fixada no leito marinho através do que chama aqui de suction bucket, né? Que são estacas de sucção em português, ou dessa forma aqui, em que ela tem uma fundação, né? Que ela é uma monoestaca, tá? Aqui, ó, monopile em português é uma estaca ou uma monoestaca, apenas a estrutura é toda considerada uma estaca e ela é cravada no leito marinho. E em cima de cada uma dessas fundações é onde é instalado, na verdade, a torre e a turbina. E aqui a gente vê novamente o rotor, a gente vê a torre, as pás, o cubo. Bom, quando a gente fala das turbinas, normalmente a gente não tem uma exata dimensão de qual o tamanho desse equipamento. E ele pode ser bem grande. Esse gráfico é legal, que ele mostra a evolução das turbinas eólicas ao longo dos últimos anos.
Ele é um gráfico que vai de 1980 até 2020, e a gente pode ver o seguinte, ó, lá no início, em 1980, as turbinas eólicas, elas geravam até 50 kW e tinham um diâmetro do rotor de até 15 metros e uma altura do solo até o cubo de 24 metros. Com o passar do tempo, ela foi crescendo significativamente. Em 2015, passamos a ter turbinas que geravam até 10 megawatts, com um diâmetro até 145 metros e altura de até 180 metros. Note que aqui essa figura do Boeing 747 está mostrando em escala que uma pá dessa turbina tem o mesmo comprimento de um Boeing 747. E a partir de 2020, os diâmetros seguiram crescendo muito. Então hoje nós temos turbinas com quase 200 metros de diâmetro e quase 250 metros de altura. São turbinas gigantes. Bom, vamos dar uma ideia para vocês de qual é o tamanho disso de verdade. Na imagem aqui a gente consegue ter uma ideia, mas vejam essas fotos. Essas são as fotos das duas maiores turbinas disponíveis no mercado hoje. Essa primeira da Siemens Gamesa e essa aqui, a segunda da GE. Eu chamo a atenção aqui para o tamanho das pessoas. E aqui a gente consegue imaginar como é o tamanho desse equipamento, quão gigante ele é. Essas turbinas geram até 14 megawatts de potência, é muita coisa, são as maiores do mundo hoje, né? Então assim, a gente está vendo, o mercado está vendo uma evolução nesses equipamentos, então a gente espera que no futuro eles se tornem ainda maiores e ainda mais potentes. E a pá? Esse aqui é o exemplo de uma pá. Essa pá, ela tem 115 metros e meio de comprimento. Olha aqui o tamanho das pessoas. Imagina o tamanho desse rotor. Essa pá vai fazer parte de um rotor que certamente tem mais de 200 metros de diâmetro. Então essa é a escala que a gente está falando das turbinas eólicas dos dias de hoje. Bom, essa era a ideia dessa curta introdução às turbinas eólicas e eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem para a próxima, que vai ter mais informações interessantes. Até lá!